Boa noite, família. É um prazer estarmos juntos hoje aqui na TV Canção Nova, dentro do nosso programa Minha Família é Assim, né, Luísa? É verdade. Nós estamos tendo um tempo, né, de falar sobre alguns sofrimentos próprios da família quanto aos transtornos. E esse tema de hoje, também nós vamos falar de um transtorno, que é o transtorno da ansiedade. Dentro do transtorno da ansiedade, nós vamos falar sobre o transtorno da ansiedade generalizada, João Carlos, porque existem outros. E hoje nós vamos saber o que é transtorno da ansiedade generalizada, como a família vive isso. Então, o nosso tema de hoje, transtorno de ansiedade na família. E aí a gente vai começar a conversar. E conversando com você aí de casa, tá bom? Vamos lá. Vamos sentar, né, Luísa? Isso, vamos sentar aqui na nossa casa, na sua casa, e fica bem à vontade agora com a gente, conversando. Bom, primeiro eu gostaria de diferenciar o que é ansiedade e o que é medo. A ansiedade, ela é diferente do medo. O medo é um sentimento que nós temos mediante algum risco que a gente identifica. Então, quando eu vejo, por exemplo, um perigo qualquer, uma cobra, né? Eu vejo um animal que pode me fazer algum mal, é real, eu estou vendo aquele perigo na minha frente. E diante desse perigo, eu tenho medo. Medo é um sentimento, como raiva, como amor. Medo é um sentimento humano que nós temos. Agora, o que é ansiedade? A ansiedade é como se você antecipasse o perigo. Ele não está aqui no presente. Não existe uma cobra aqui. Não existe um leão me atacando. Existe na minha cabeça, aqui no seu cérebro, pensamentos que antecipam os perigos. Então, lá na frente pode acontecer alguma coisa. Aí você antecipadamente já pensa sobre ele e começa a ter alguns sintomas. Veja, na verdade, quando a ansiedade ela não é um transtorno, ela faz parte da vida. Ela não vai gerar essa coisa muito forte no físico que vai nos atrapalhar. Ela serve para que a gente possa, na verdade, a ansiedade, assim, a programar a nossa vida. Nossa, tá faltando gasolina no carro, então eu tenho que passar ali, colocar gasolina, porque eu tenho que ir a tal lugar, é tantos quilômetros. Opa, peraí, tá faltando comida aqui. Então eu me preocupo com aquela comida, eu penso, como eu vou fazer para comprar? Isso tudo é ansiedade. Olha que bacana, que coisa legal. É um processo que nos faz pensar antes para resolver os problemas. Bom, a ansiedade, ela não é só, João Carlos, um sentimento assim puro e simples. A ansiedade é mais complexa. Ela é um sentimento, ela tem uma emoção junto com ela, tem uma reação no físico que a ansiedade traz e normalmente ela tem essa cognição, né? Esses pensamentos, tudo que passa pela cabeça. Então a ansiedade, ela não é só sentimento. Ela é sentimento, ela é uma reação no físico e ela é um pensamento, uma cognição, um pensamento que tem na cabeça. E ela, né, ela vai causar uma certa reação na vida da gente. Ok. Quando a ansiedade é transtorno? Quando ela é em excesso. E essas preocupações, elas invadem a nossa cabeça de uma forma que a gente não consegue viver no dia a dia. Me desestabiliza, né? Me desestabiliza. Então, nesse início do programa, já falando sobre essa diferença do medo e da ansiedade, porque aí nós vamos falar disso tudo no casamento, não é isso? E agora, antes da gente passar para frente no nosso tema, para a gente entrar de vez assim no que isso influencia na dinâmica familiar, nós vamos assistir um vídeo. E depois desse vídeo, aí a gente continua o nosso bate-papo. Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre transtorno de ansiedade generalizada. Um transtorno também muito frequente na população mundial, né? Em que ele consiste em preocupações excessivas que o paciente tem no dia a dia dele. E isso, de certo ponto, leva a um comprometimento da sua funcionalidade no trabalho, no ambiente familiar, deixando ele muitas vezes com um mal-estar, vamos dizer assim. Os principais sintomas associados ao transtorno de ansiedade é insônia, irritabilidade, um cansaço físico, dores osteomusculares também estão relacionados, e é um transtorno em que o paciente ele vivencia a vida dele diária como se fosse
uma preocupação em relação a tudo que ele faz. Por exemplo, se ele, né, tem um projeto para apresentar no dia anterior, ele fica preocupado tanto na elaboração desse projeto, também na produção e na apresentação do projeto, que muitas vezes leva a um desfecho desfavorável. Esse paciente, ele cada vez mais ele vai se agravando no transtorno se ele não for procurar um tratamento adequado, um acompanhamento médico e psicoterápico. É um transtorno em que tem uma cronicidade, é um transtorno crônico em que o paciente ele vai ter períodos de remissão da doença, né, que é quando você faz o tratamento, ele vai ter uma melhora clínica, né, e após anos de remissão, esse transtorno ele pode novamente vir a exacerbar-se, atrapalhando a funcionalidade do paciente. E a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia muito indicada nesses casos, em conjunto com o tratamento farmacológico. Isso mesmo, olha só, o que o Dr. Rafael ele trouxe pra gente, que é a caracterização do transtorno em si, né? Quando é que essa pessoa de verdade ela vivencia o transtorno da ansiedade? E o que ele abordou é o transtorno da ansiedade generalizada, que não existe só esse. Existe transtorno do pânico, existem os outros transtornos da ansiedade. O transtorno da ansiedade generalizada é aquele em que a pessoa fica preocupada com tudo o tempo inteiro. Ela fica preocupada com o trabalho, fica preocupada com o filho, fica preocupada com o dinheiro, fica preocupada com a casa, fica preocupada com tudo. A vida dela é antecipar as coisas que podem acontecer de errado. Agora, João Carlos, então vamos conversar um pouquinho, né? O que isso implica na vida do casal? Como que é conviver com uma pessoa ansiosa? Porque tem dois movimentos que a gente tá conversando. Olha só. Tem a pessoa que convive com o ansioso. E tem o ansioso em si. E tem o ansioso que vive com a ansiedade dele. Tem duas coisas que acontecem. Por experiência, né, clínica, a gente vai percebendo que essa pessoa, ela envolve, né, a casa como um todo, né? Ela vai envolvendo, e se o marido ou a esposa, né, que está ali do lado dessa pessoa que está com esse transtorno, não tiver atento a isso daí, a casa vira uma bagunça, né? A casa. Então, acho que é importante a pessoa tanto a pessoa que está envolvida, saber que ela está precisando de uma ajuda, detectar isso, diagnosticar isso, né? Assumir que talvez ela esteja com esse transtorno. E a pessoa também que está ali do lado dela, né? Que talvez seja o marido ou a esposa, entender também que ela tem um problema, né? E talvez dependendo da idade dos filhos, os filhos não vão entender plenamente o que é isso, né? Que eles vão ver a minha mãe, pronto, acabou, né? E talvez essa pessoa que está do lado, essa pessoa que está com transtorno, vai ter que envolver os filhos, conversar com os filhos, para ver como ajudar, né? A pessoa com o transtorno. Que a casa vira uma bagunça, né? A casa fica agitada. A família é uma tensão constante com quem vive com um ansioso. A família já é. Agora, para quem convive com ansioso, vou começar primeiro a dizer daquele que convive com ansioso. É um sofrimento muito grande. Por que é um sofrimento muito grande? Porque o ansioso, ele antecipa o perigo. O pensamento dele é catastrófico. O que é isso? Ele não vê que pode acontecer algo bom. Ele sempre vê de forma negativa. Então, você já imaginou você conviver com uma pessoa que só vê o negativo? Ah, não faço não, isso aí vai dar errado, ah, isso aí é ruim, ah, não faço. Então, acaba fazendo com que a pessoa que está com ele, vamos supor que é uma esposa ansiosa com o marido, vou dar exemplo assim que fica mais fácil para mim. O marido que convive com essa esposa, ela vai sempre jogar ele um pouco para trás. Ela é pessimista. Ela não confia muito no amanhã. O pensamento é muito ruim. Então, vou viajar, não posso, vai acontecer um acidente. Ah, vou fazer isso, não posso, isso aqui pode acontecer do ruim. Então, a casa olha para a vida de uma forma pessimista. Então, aquele que convive com essa pessoa, ele vai conviver com esse negativo o tempo inteiro. Luísa, você disse que uma pessoa com transtorno de generalidade, né, ela é catastrófica. Ela é sempre catastrófica?
Depende do grau da gravidade do transtorno dela. Tem pessoas que, quando é um transtorno muito grave, ela olha para tudo de uma forma muito negativa. Outras que têm uma ansiedade, um transtorno mais leve, né? Não é dessa forma. Ele vai ver algumas coisas positivas, sabe? E ele não vai ter tanto sintoma físico também. Porque existe, olha, lembrando, existe aquela pessoa que é ansiosa, aquela pessoa que tem um pensamento um pouco negativo, mas que não tem um impacto na vida dela. Isso não é um transtorno. Ela não vai atrapalhar a vida dela e a de ninguém, da família dela. E existe o transtorno, que é quando isso vai atrapalhar. Então, vai atrapalhar a funcionalidade da família, sim, do marido. Ela é pessimista, a pessoa não acredita, não consegue sair de casa porque ela fica o tempo todo preocupada. Aí o doutor Rafael falou sobre a questão da insônia. O que acontece? Quando a pessoa, ela dorme, ela vai para a cama, é normalmente onde os pensamentos vêm de uma forma intensa. E ela começa a pensar em tudo que ela precisa viver no outro dia, as atividades que ela precisa resolver, aquilo que ela precisa decidir, os trabalhos que ela precisa fazer. Então começa a vir com quem ela precisa falar, o que ela precisa realizar. Então vem aqueles pensamentos, porque o ansioso, ele tem um pensamento acelerado e daí ele não consegue dormir. E aí o que vai acontecer? Ele vai atrapalhar quem dorme, porque a pessoa não vai conseguir ficar na cama ali, né, acordada o tempo inteiro tranquila. Ela vai sofrer no outro dia porque ela não dormiu bem, certo? Ela não vai conseguir trabalhar bem, ela não vai conseguir viver bem com os filhos e normalmente ela começa a ter uma irritação. Ó, é cansativo ser ansioso. Imagina, o sofrimento que é para a pessoa que está ansiosa, que está com esse transtorno. Sofre também. É sofrido para a pessoa e é sofrido para quem convive. Então, a família sofre. A família sofre. Ó, gente, olha, né? A gente tem que falar de algo que a gente vive. Nós vivemos isso no consultório com os nossos pacientes que são ansiosos, que nos procuram. Nós atendemos pessoas ansiosas e a gente está trazendo isso para o programa. Porque às vezes o casal procura e a gente vai identificando que o problema é alguém que está com ansiedade e isso já ajuda a dinâmica familiar. E a outra experiência que eu e o João Carlos temos, porque vocês olhando para mim, eu sou uma pessoa por natureza ansiosa. Né, João Carlos? É. O João Carlos é desse docinho, né? Que tudo para ele é bom, positivo, dificilmente ele pensa negativo, né? Ele me ajudou muito. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Eu sou para ontem, eu faço 1001 coisas ao mesmo tempo, eu penso 1001 coisas ao mesmo tempo, né? E teve um momento na minha vida, hoje eu não tenho, não experimento isso, que eu fiz um tratamento, você sabe disso, né, meu amor? Sim, acompanhei. Acompanhou, me ajudou muito. Eu fiz um tratamento para ansiedade, para o transtorno da ansiedade, porque eu não conseguia nem descansar à noite. E eu utilizei a medicação. O Rafael falou sobre a questão da terapia, né, cognitiva comportamental. Eu também utilizei a terapia cognitiva comportamental e o João Carlos me ajudou. Então, nós estamos falando isso para você entender. Olha, eu era extremamente ansiosa, eu ficava o tempo todo com os pensamentos, não conseguia relaxar. E aí, o João Carlos, eu com o meu sofrimento, eu tive que trabalhar isso. E o João Carlos, que convivia comigo, teve que me ajudar. Dar suporte para você, né? E o que você fez? Dando suporte, ter paciência, né? Conversar com os filhos também para poder entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes eu tirei os filhos da cena, que eu acho que era importante tirar da cena, para que eles não pudessem ficar... porque isso uma vez, né, o seu comportamento uma vez feito, mas sempre acontecendo, isso deixa também eles agitados. Então, quando eu percebia isso, eu tirava eles também um pouco de cena, sem você perceber, concentrava, né, colocava a atenção mais em mim, né, tirava eles da cena mesmo, né, para que pudesse ver menos, conviver um pouco menos, para que esse momento seu de crise não atingisse tanto eles, entendeu? Então, é um trabalho também pensante, né? Está analisando e pensando como que poderia ajudar, né? Isso aí Sabe o que eu senti, não é viver assim impulsivamente, né? Mas também analisar o contexto, né? Porque muitas vezes você está dentro
da situação. Então você tem que sair um pouco da situação, você que está com a pessoa ansiosa, você tem que sair um pouco da situação, para você analisar a situação, para você ver como que eu vou agir agora, nesse momento. Porque a cada hora a pessoa está de um jeito. Então você tem que sempre estar saindo um pouco da situação. Porque se você estiver sempre envolvido, você vai entrar nessa dança doida aí, entendeu? Então você tem que estar muito atento, uma vez que você sabe que essa pessoa que está do seu lado, ela tem um transtorno. Então você tem que estar muito atento. João Carlos, eu vi você fazendo comigo assim também, me ajudando a pensar melhor, sabe? O seu auxílio naquela hora. Não, Luísa, não é assim, né? É assim. Calma. E você me deu uma dica muito legal, sabe? Que você falava assim, Luísa, uma coisa de cada vez. João Carlos, sim, eu não vou conseguir, não, é muita coisa, eu estou preocupada que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Luísa, calma. Uma coisa de cada vez. Então, uma pessoa lúcida ali naquele momento para ajudar, como você fez comigo, é muito importante, né? Colocar a pessoa ali mais tranquila, colocar ela acreditando que vai ser possível, você vai dar conta, se não der, o mundo não vai acabar. Então, foi muito importante a sua presença, né? Agora, do meu lado, eu sofri muito, né? Porque causa a ansiedade, o transtorno, né? Ele causa um mal-estar físico. Eu acho o melhor conceito da ansiedade é esse que eu já ouvi na minha vida, que foi um paciente que me falou dentro do consultório. Eu perguntei para ele, o que é ansiedade para você? Ele falou assim, olha, ansiedade para mim é um house na boca do meu estômago. Essa é o conceito de ansiedade para ele que ele tinha. Que é o quê? É uma sensação, sabe, de física, de muita coisa no pensamento acelerado e que causa um mal-estar orgânico, sabe? E de noite a gente não dorme, porque muitos pensamentos vêm. Então, não tenha vergonha de assumir a sua dificuldade. Sim. Assuma a sua dificuldade, mas também eu vou ter a coragem de dizer para vocês, né, que como eu assumi que eu tenho a ansiedade aqui no ar, para você ver que todo mundo é humano. Isso aí. E que pode vivenciar isso. A outra opção que eu fiz é lutar. Né? Eu luto com a minha ansiedade. Ou seja, eu assumo a minha ansiedade, mas eu procuro ser melhor e trabalho isso comigo. Vocês estão vendo aí, numa imagem que aparece na TV, que é uma imagem sobre o ciclo da ansiedade. Você está vendo aí agora o que é esse ciclo da ansiedade? Aparece a situação, e essa situação ela provoca pensamentos, e esses pensamentos provocam as reações. Essas reações quais são? O medo, a reação no seu corpo, a reação no seu comportamento, que você tem medo de sair, você não vai conseguir, tá vendo? Essa situação, ela não é a situação que gera o pensamento em si, mas os pensamentos, eles vêm porque os seus conceitos, os conceitos que você tem. Se você vê o mundo negativo, você vai começar a pensar de forma negativa e vai gerar essas reações emocionais, comportamentais. Então, a melhor opção para você que tem ansiedade, dentro desse ciclo, é tentar mudar o padrão do seu pensamento. Tenta mudar esse pensamento sempre catastrófico, esse pensamento que só vê negatividade. Você precisa tentar mudar isso. Outra opção é também trabalhar essa reação no seu corpo. Quando você vê que seu corpo está muito ansioso, tenta, até mesmo Deus, né? Você pedir a Deus para te dar uma tranquilidade interior, sabe? Para você ter uma tranquilidade no seu corpo, no seu físico. Não é, João Carlos? Sim, eu acho que é uma boa isso aí. Tanto no pensamento, nesse ciclo, atuar nesse pensamento, e Deus pode nos ajudar a modificar esse pensamento. Eu falo muito para meus clientes, na hora que chegam, falam que está muito ansioso com o que vai acontecer amanhã. Eu falo assim, filho, amanhã pertence a Deus. Pega esse pensamento, transforma isso em oração. Confia. Coloque para Deus. Coloque para Deus o seu pensamento. Na hora que vem o pensamento de novo, não, coloque para Deus. Na hora que vem o pensamento, coloque para Deus. Porque você está rezando o tempo inteiro, né? Você vai fazendo uma oração. Você pode fazer isso, né? Do seu pensamento, uma oração. Com certeza. Aí você se desloca um pouco esse pensamento de dentro de você para fora. Você está jogando para fora. Você está colocando em alguém o seu pensamento. Então você desloca o seu pensamento. Aí você também desloca também a ansiedade também
do próprio pensamento. Porque, João Carlos, olha, é real, tá? A ansiedade existe. Vocês vão ver agora aí uma imagem de 2 cérebros que aparece de um exame chamado PET scan. E uma imagem para pesquisa. Olha para vocês verem aí na imagem que aparece um cérebro normal, o normal Brian, que é o cérebro normal, e logo embaixo um cérebro com desordem, né, com transtorno de ansiedade. Olha para vocês verem como que o cérebro com ansiedade ele funciona diferente do cérebro normal. O cérebro normal acima, ele não tem tanta presença dessas áreas vermelhas que aparecem embaixo. Essas áreas vermelhas embaixo significam uma superatividade. É como se ele estivesse trabalhando intensivamente, acelerado. E o em cima, o cérebro normal, ele está em funcionamento ameno. Quer dizer, ele não tem essa agitação de pensamento de tudo que está acontecendo. Então, o cérebro do ansioso funciona diferente de um cérebro normal. Aquele que tem transtorno funciona diferente daquele que é normal. Isso é real. A neurociência explica isso. Não é invenção, não. Não é invenção, não. Então, com quem convive com ansioso, é preciso entender que o funcionamento do cérebro dele Tem pessoas que relatam, Luiz, a minha cabeça até queima. Pessoas que relatam. É cansativo ser ansioso, gente. É cansativo. Né? Para quem não é, deve viver assim, a gente imagina como que é viver sem ansiedade. Para quem é, a gente fica assim, quem é? Como é que é viver sem ansiedade? E para quem não é, não sabe o que é isso. Justamente. Né? É isso aí, João Carlos. Eu acho que é importante as famílias saberem que existem esses transtornos e que há solução para eles. Isso, justamente. Buscar ajuda. Profissional. A pessoa que tem a ansiedade, ela precisa de buscar ajuda. Ela precisa de assumir que ela para depois ela buscar ajuda. Ajuda tanto médica também como psicológica. Precisa, é necessário sim. Entendeu? Ela tentar transcender o tempo inteiro, um autocontrole. Né? Exercícios, né? Que a partir da própria terapia vai ajudar os exercícios aí. Eu acredito muitas palavras que ela pode usar, palavras bíblicas, que no momento dela de tensão, de ansiedade, ela se fixar naquilo dali, né? Coragem, não tenha medo, né? Eu venci o mundo. Né? Ótimo, João Carlos, algumas palavras, alguns versículos bíblicos que são marcantes, né? O amanhã pertence a Deus, né? João Carlos, a adoração, ela é um bom caminho para quem tem ansiedade também. A adoração, ela traz aquela tranquilidade e a confiança num Deus que está presente e que pode. E a gente começa a acreditar, sabe? Que não é essa tragédia toda. E que no momento da tragédia, deixa que lá a gente vai dar conta de solucionar. Tá vendo? Ela sempre transcender, sair de si. Porque o pensamento escraviza ela para dentro de si. E ela vai encontrar o quê? A própria ansiedade, né? Ela vai entrar no próprio desespero dela, quer dizer, para dentro, né? Então ela tem que sempre sair dela, né? É verdade. E a pessoa, né, que está em volta, né, também, primeiro, aceitar que existe uma pessoa ansiosa. É verdade. Né? E tentar ali como que pode ajudar. E quem está do lado ajudar ela. O esposo, a esposa ajudar. Isso daí. Terminamos o nosso programa. Já acabou, pena. Mas né, fica para a próxima outras possibilidades da gente conversar sobre os transtornos. Você dá a bênção para a gente, meu amor? Sim, querida, vou te dar a bênção. Não somente para você, sempre eu te dou uma bênção, mas também para a família, né? Para a família que talvez você hoje aí esteja na sua casa, né? Vivendo isso, você que está vivendo com um transtorno muito grande, e principalmente transtorno de ansiedade, você talvez que está do lado aí, que talvez não enxergava o que isso aí que você está enxergando agora na sua frente, né? Que talvez seja o seu parceiro, a sua parceira, tem esse transtorno aí, você filho, você filha, que você também, talvez você já pode estar também sofrendo, né? Ou então com a mãe sofrendo, ou com o pai sofrendo um transtorno de ansiedade, né? Que Deus entre no seu coração, que Deus entre na sua mente, no seu cérebro, que Deus te abençoe com a sua infinita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar Belina, nossa família, Belina, nossa família.